Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramadas sobre nós. O Senhor seja gracioso para com o seu povo mais uma vez. Irmãos, nós continuamos as exposições a respeito do reino de Deus e assim vamos até o final do ano. Hoje nós continuamos a respeito das parábolas do reino e estamos tratando sobre a graça e o amor de Deus dentro das parábolas. Eu convido os irmãos então a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 10, do verso 27, a partir do verso 27, a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do verso 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Leiamos a palavra do nosso Deus, que assim diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-no semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, por suas misericórdias e amor para conosco, por falar com teu povo por meio da tua palavra. Rogamos que agora, Senhor, o Senhor quebrante o nosso coração, o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e ajude-nos, Senhor, a receber a verdade do Senhor, acolhê-la em nosso coração e obedecer o Senhor, ó Pai, de todo o coração. Pedimos tua graça e tua bondade sobre nós, ó Deus, no nome santo de Jesus, seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, eu sei que os irmãos estão bem habituados à cultura do meme no Brasil, nós já nos acostumamos com isso, né? E o Brasil tem sido conhecido como o país dos memes. Mas eu queria citar um que talvez você já tenha visto hoje. Circula pela internet uma imagem de uma senhora de cerca de 80 anos, talvez, calçada com um sapato rosa e esbanjando flexibilidade. Ela está posta ao lado de uma barra, apoiada no seu pé direito e o pé esquerdo levantado até acima da sua cabeça, numa abertura de 180 graus. E aí a mensagem ao lado diz assim: eu só não faço isso porque não tenho um sapato rosa. E aí a gente vai para os comentários, e nos comentários outras pessoas fizeram ou comentários semelhantes, no mesmo tom. É claro que em tom de gracejo, de piada,
mas o tom era esse: eu só não faço isso porque não tenho um sapato rosa. É só um meme, mas e talvez com um objetivo engraçado. Mas a frase em si esconde o que todas as pessoas, na verdade, querem falar ou querem representar ou descrever a respeito do que aquela senhora está fazendo. O que eles estão dizendo é, na verdade, eu não tenho a flexibilidade e nem a habilidade para fazer o que essa senhora de 80 anos está fazendo. A desculpa, a justificativa é, eu não tenho um sapato rosa. Talvez pareça estranho e bobo citar isso no início de um sermão como este, de um texto como este que nós acabamos de ler. Mas há um paralelo muito interessante aqui com a vida cristã. Percebemos, ou talvez você possa ter percebido, que muitas vezes nós tendemos a fazer o mesmo quando se trata dos nossos deveres cristãos, dos nossos deveres para com Deus. Nós tentamos nos justificar para esconder a nossa incapacidade de realizar aquilo que Deus ordena, para esconder a nossa incapacidade de obedecer. E a parábola do bom samaritano é sobre isso, sobre a nossa incapacidade de amar como Deus nos ordena. E aqui tem um jovem que apresenta uma justificativa que talvez fosse mais ou menos parecida com aquela do meme. Eu só não faço isso porque ele não é o meu próximo, ou porque eu não sei quem é o meu próximo. Bem, o que Jesus apresenta nessa parábola? Primeiro nós precisamos conhecer o contexto e por que Jesus conta essa parábola. O texto começa dizendo, no versículo 25, que um intérprete da lei apareceu ou levantou-se perante o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava num daqueles momentos de ensino, de instrução aos seus discípulos, às multidões. Então levanta este intérprete da lei e faz uma pergunta para Jesus. A pergunta foi: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é tão crucial, tão importante, que nós já discutimos ela aqui certo tempo atrás e entendemos que seja a pergunta mais importante que alguém possa fazer. O que farei, o que fazer para herdar a vida eterna? E na verdade, ela nos ajuda a descobrir que não há nada que possamos fazer. Ela deve nos fazer olhar para aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que pode realizar tudo, aquele que pode nos salvar. A gente vê nas Escrituras situações diversas, e eu quero mencionar 3, incluindo essa, em que pessoas fazem perguntas assim. Por exemplo, o jovem rico em Lucas, no capítulo 18, ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus desafia-o a vender tudo que tem para obedecer o Senhor, e ele sai triste da presença do Senhor. Nicodemos também aproximou-se de Jesus, e ainda que ele não tenha feito a pergunta, o texto não registra se ele fez a pergunta, mas a resposta do Senhor Jesus indica que pelo menos no seu coração havia essa inquietação. O Senhor Jesus responde a ele: se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não entrarás no reino dos céus. Certamente, essa é a resposta para a pergunta: o que deve ser feito para entrar no reino dos céus? E agora esse moço, esse intérprete da lei que pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas veja, é uma pergunta importante, uma pergunta crucial, mas nós precisamos entender também os motivos de quem fez a pergunta. O objetivo do intérprete da lei não era de aprender, não era de conhecer o caminho da salvação. Antes, era testar o Senhor Jesus. O objetivo dele está bem descrito: e levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele queria testar o Senhor Jesus. O pastor John MacArthur disse o seguinte a respeito dessa pergunta do moço: a pergunta não foi feita com sinceridade. Ela buscava justificar a si mesmo, e essa é a marca clara do legalismo no coração. E nós corremos o risco de estar fazendo perguntas que, na verdade, não esperam respostas do Senhor.
mas que na verdade esperam apenas uma justificativa para a nossa falta de obediência, para a nossa falta de desejo de obedecer ao Senhor, de submeter ao senhorio do nosso Senhor. A resposta de Jesus a esse moço foi com uma segunda pergunta. O Senhor Jesus usa a lei como espelho para a alma daquele moço. A lei é o espelho da alma, a lei revela o que vai no coração. E o Senhor Jesus então toma a lei e o pergunta, devolve a pergunta para ele, conduzindo as Escrituras, dizendo, o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E aí ele responde, e certamente a sua resposta já é uma autojustificação, porque talvez como aquele jovem rico, ele queira dizer, isto eu faço, assim eu vivo, eu cumpro a lei do Senhor. E a sua resposta foi, querendo se justificar, ele então descreve, responde ao Senhor, olha, é esta a descrição da lei do Senhor. E o que é que ele cita na verdade, quando ele responde ao Senhor Jesus? Ele cita o que é conhecido no judaísmo como o Kriyat Shema, que é a leitura de um trecho das Escrituras em voz audível, que é uma prática comum, ao ponto de todos já saberem de cor aquele trecho, que é uma junção, na verdade ele faz aqui uma junção do Shema em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 e 5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ele associa essa primeira afirmativa com o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é resumido, que é o resumo da lei moral, que o Senhor Jesus descreve como os dois grandes mandamentos. Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas o que esse jovem faz ao ser confrontado pela lei de Deus? Porque a lei de Deus certamente confronta o seu coração e aí o Senhor Jesus o responde, certo, você respondeu corretamente, faça isto e viverás. E é então incomodado pela sua consciência, querendo se justificar, ele então pergunta a Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Sim, certamente a sua consciência o acusou. Era o momento, aquele momento, era o momento de ele reconhecer a sua incapacidade de obedecer e fazer a pergunta que consertava a primeira pergunta. Que ao invés de perguntar o que eu farei para herdar a vida eterna, ele deveria perguntar como eu posso receber a redenção, como eu posso obter a redenção, visto que eu não sou capaz de obedecer à lei de Deus. Mas ele não fez isso. Ele usa uma terceira pergunta para justificar a sua incapacidade de obedecer. Ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O pastor John MacArthur, no livro sobre as parábolas, quando ele comenta essas parábolas de Lucas, ele diz o seguinte a respeito desse moço. Ao invés de se arrepender, de se quebrantar e perguntar como eu posso obedecer, como eu posso obter a redenção, ele apagou o fogo da sua consciência com a água do orgulho e da justiça própria. E certamente, irmãos, nós somos tentados a fazer isso. O nosso coração mau muitas vezes tenta apagar o impacto da lei na nossa consciência, da palavra de Deus na nossa consciência, impondo justificativas ou colocando justificativas para a nossa desobediência, para a nossa falta de obediência. Mas o Senhor Jesus pacientemente responde àquele moço quando ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus dá a resposta. E aí do verso 30, a partir do verso 30, Jesus então conta até o verso 35 a parábola do bom samaritano. Vamos ler a parábola de novo? É importante que atentemos para o que Jesus diz. Ele disse assim, verso 30 a 35. Jesus prosseguiu dizendo,
certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus responde contando uma história. Jesus responde contando uma parábola. E ele começa descrevendo um homem caído à beira do caminho, que havia sido assaltado por salteadores, havia apanhado muito e deixado, como descreve o texto, semi-morto, ou com aparência de morto, como se estivesse morto ao chão. E aí nós vimos então essa descrição de alguém carente de misericórdia, de alguém carente de compaixão, de amor, de graça, e certamente na mente daquele jovem, daquele homem que perguntou quem é o meu próximo, ele logo observa aquele homem e talvez diria no seu coração: esse aí eu ajudaria, porque ele é um judeu. Porque na cabeça do judeu em si, naquele momento, judeu era aquele, ou próximo era aquele que estava ligado, identificado com ele pela mesma fé, pela circuncisão, pelos mesmos ritos, pelas mesmas práticas, porque serviam juntos no templo. Eram esses o seu próximo. Eles queriam reduzir ao máximo o número de pessoas que poderiam ser chamadas de seu próximo. E então aquele homem caído ao chão, e o Senhor Jesus então descreve a primeira cena. A primeira cena é um confronto ao coração daquele jovem intérprete da lei. Porque a primeira pessoa a descer pelo caminho, na descrição da história, é um sacerdote que estava descendo de Jerusalém, certamente depois do seu turno, já havia com certeza encerrado o seu turno, ia demorar muito ainda que ele entrasse novamente na escala, e ele descia de volta para a sua vila, para a sua cidade, descia por aquele caminho, que era um caminho perigoso. Jericó fica a cerca de 1.200 metros de altura abaixo do nível da cidade de Jerusalém. E para chegar a Jericó, passa-se por uma estrada que existe até hoje, uma estrada muito sinuosa, perigosa, de 24 quilômetros. E essa estrada, então, ela dava acesso a outras vilas daquela região. Certamente, aquele sacerdote voltava, depois dos seus serviços no templo, voltava para casa, depois de ter concluído o seu turno no templo. E então descia para casa, e ao passar e ver aquele homem semi-morto, ele se afasta, ele passa de largo, ele não oferece ajuda, ele não vai até o moço para socorrê-lo, mesmo sendo um irmão, mesmo sendo um judeu. E aqui o Senhor Jesus claramente estava mostrando, confrontando o coração do intérprete da lei, dizendo para ele: olha, o sacerdote, também o intérprete da lei, passou de largo. A pergunta embutida é: o que você faria? A pergunta embutida certamente era essa: o que você faria? O sacerdote, o intérprete da lei do Senhor, passou de largo. Pouco tempo depois, desceu também um levita, que também é um intérprete da lei, e servia no templo. Ele estava encarregado dos serviços no templo, na casa de Deus. E ele também, um religioso, descia por aquele caminho, e ao ver, e alguns comentaristas chegam a dizer que talvez ele estava descendo logo atrás do sacerdote e tenha pensado: já que o meu sacerdote passou de largo, o correto é eu também passar. E então ele passa de largo, ele passa longe,
para não se aproximar. Mas você sabe a razão por que eles não passaram perto? Porque eles não queriam se aproximar? Eles estavam tentando certamente ser zelosos pela lei do Senhor, porque a lei de Deus proibia que sacerdotes e levitas tocassem em cadáveres. E certamente eles estavam sendo zelosos no cumprimento da lei cerimonial. Números 19, versos 11 e 12 diz assim: aquele que tocar em cadáver de qualquer pessoa será imundo. Então a lei de Deus dizia que quem tocasse em um cadáver ficaria imundo. E certamente, até aqui tudo bem, porque o sacerdote, um servo do templo, o levita, um servo do templo, não devia se contaminar tocando em um cadáver, visto que aquele morto estava como morto, aquele moço estava como morto à beira do caminho. Eles não quiseram nem aproximar para averiguar, para verificar, porque parecia ser um cadáver. Mas a lei continua. A lei diz assim: será imundo 7 dias. E certamente, nem o sacerdote, nem o levita teriam que voltar para o serviço no templo em uma semana. Porque a escala tinha muitos sacerdotes e muitos levitas que entravam na escala e a escala não repetia tão rapidamente assim. Certamente eles tinham tempo para a purificação. Além disso, a lei previa um ritual de purificação para quem tocasse em um cadáver. A lei diz: ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com água e será limpo. Mas se ao 3º dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Havia um preparo, uma água que era preparada com cinzas da novilha, de uma novilha do altar do sacrifício, e essa água, essa mistura de água com cinza era usada nesse rito de purificação quando uma pessoa tocava um morto, tocava um cadáver. 7 dias e ainda tinha um recurso divino para se purificar da contaminação, se fosse o caso, se o homem à beira do caminho estivesse morto. Mas talvez eles tenham pensado: não há uma outra lei que não permite nem que toquemos em sangue. Porque tem uma lei que é relativa ao período das mulheres, que diz que se um homem tocar, se alguém tocar no sangue da mulher, está contaminado, porque todo aquele que tocar no sangue será contaminado. Então tinham razão, mais uma vez, de não tocar naquele moço, porque ele estava ensanguentado, ele havia apanhado muito e havia sangue no seu corpo. Levítico 15, verso 19, diz assim: qualquer pessoa que tocasse em sangue humano seria imunda. Qualquer pessoa que tocasse no sangue seria imunda. Então eles tinham uma razão, não queriam contaminar-se cerimonialmente. Mas veja o que Levítico 15, 19 diz: seria imundo até a tarde. Era só o período daquele dia. E depois da purificação, bastava purificar-se com água e a contaminação cerimonial já havia cessado. Ele estava pronto novamente para servir cerimonialmente. Logo, qual é o problema entre o sacerdote e o levita de não parar para socorrer o moço à beira da estrada? O problema não é zelo pela lei do Senhor. O problema não é zelo pela obediência. O problema é legalismo. Quando uma lei cerimonial, que tem recursos para resolvê-la, se torna mais importante do que a lei moral, que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando as normas cerimoniais do templo, que eram sim muito importantes e que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, mas que tinha um recurso legal para a purificação, se tornou a desculpa para não obedecer à lei moral, para não guardar a lei do Senhor que diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que aconteceu então é que ambos, o sacerdote e o levita,
que aqui podem representar tanto o sistema religioso quanto aquele próprio intérprete da lei que pergunta, que faz a pergunta para Jesus, eles falham em cumprir o verdadeiro espírito da lei de Deus. Eles falham em obedecer genuinamente ao Senhor. E o John Owen fala o seguinte a respeito desse tipo de religião legalista. A religião, e interpretando essa parábola, ele diz o seguinte: a religião que não te faz descer do cavalo para socorrer o necessitado é apenas aparência de piedade. A religião que não te faz descer do cavalo para socorrer o necessitado é apenas uma aparência de piedade. Logo, o que o Senhor Jesus estava fazendo era reprovar a atitude do sacerdote e do levita, ainda que eles estivessem fazendo aquilo por apego à lei cerimonial, mas eles pecaram porque não cumpriram a lei moral, a lei de amar o próximo como a si mesmo. E aí aparece esse terceiro personagem, um samaritano compassivo, um samaritano misericordioso, que no verso 33 diz assim: certo samaritano que seguia pelo caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. A palavra no original parece que tem mais força do que esse compadeceu-se aqui, porque ela dá a ideia de movido de compaixão, empurrado pela compaixão, que deve ser a postura de todos aqueles que foram de fato transformados pelo poder de Deus. Movido, compelido pela compaixão, ele desce do seu cavalo para socorrer. E como talvez você já saiba, o samaritano era a última pessoa que o intérprete da lei e que os ouvintes de Jesus talvez esperariam como herói dessa história. Porque quem são os samaritanos? Vocês devem se lembrar que nos anos 700 houve uma invasão da Assíria nessa parte norte de Israel. E nessa invasão, muitos foram expulsos daquela região, e então os assírios trouxeram povos da sua terra, pessoas, gente da sua terra, para tomar posse daquela região. A região de Samaria, a região de Sicar, aquela região toda foi tomada por assírios. Mas ficaram alguns remanescentes israelitas naquela região e que aos poucos foram voltando para aquele lugar e habitando novamente em Samaria. E aí aconteceram casamentos mistos. Esses judeus desobedeceram a Deus e casaram com assírios, misturaram-se e então começaram a ser também rejeitados pelos judeus da parte sul, da parte de baixo do país. E então surge um grande problema entre eles. Os samaritanos se tornam então inimigos do povo de Deus. E se você observar, logo depois, no início do retorno do povo da Babilônia, nós vimos isso em Neemias e Esdras. Quem foi o povo que se tornou inimigo do povo de Deus? De que origem era Sambalá e Tobias, que perseguia Neemias, que perseguia a construção da muralha? Não eram eles samaritanos? Os samaritanos se tornaram inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus passou a rejeitar os samaritanos. Vocês devem também se lembrar da história em que Jesus, passando por aquela região em Samaria, aproxima-se de um poço para beber água e lá encontra uma mulher samaritana. E a mulher diz: o senhor nem deveria estar falando comigo, como pode um homem judeu falar comigo que sou samaritana? Porque havia essa intriga entre samaritanos. E o texto é claro ao dizer, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Era uma briga antiga, uma confusão muito antiga que havia entre aqueles dois grupos. Portanto, samaritanos não eram boa gente.
Samaritanos, na mente do judeu, seria a última pessoa que ganharia talvez lugar nessa história e sairia dali como o herói da história. Mas esse homem foi movido de compaixão. E ele então socorre aquele moço. E veja o que ele faz. Em primeiro lugar, ele desce do seu cavalo. Ele desce do seu animal. E ele socorre aquele moço. E fique com essa imagem dele descendo do cavalo, porque nós vamos voltar a ela. Depois que ele desce, ele logo pensa em talvez verificar os sinais vitais e logo tratar as feridas. E ele usa óleo e vinho para tratar as feridas, para talvez o vinho para limpar, para purificar, e o óleo como uma proteção ali das feridas para precaver-se de infecções. Logo depois, o que ele faz? Ele pega o homem e coloca sobre o seu cavalo. E agora, ele anda a pé. Esse homem faz sacrifícios para salvar um desconhecido, para salvar alguém que ele nem sabia quem era, e alguém que era de um povo que o considerava inimigo. Depois ele leva a uma hospedaria. Chegando lá, ele cuida desse enfermo, ele arruma um lugar, um quarto para ele, e ele tira 2 denários, que era o equivalente a 2 jornadas de trabalho, 2 diárias, e entrega na hospedaria e diz ao dono: olha, se faltar dinheiro, quando eu voltar, eu pago, eu complemento, coloca na minha conta as despesas desse homem. O amor desse samaritano é fora do normal, porque ele socorre um inimigo, ele faz sacrifícios por ele dá o melhor atendimento e o melhor cuidado para um estranho, e ele ainda paga a conta, ele paga o preço pela restauração, pela cura daquele estranho. É um amor extraordinário, é um amor diferente. E de fato, e certamente, essa história incomoda profundamente aquele intérprete da lei. Porque os que eram seus chegados, os seus próximos, o sacerdote e o levita, passaram de longe e não souberam agir com amor e compaixão quando um estranho, um estrangeiro, samaritano, inimigo do povo de Deus, é que socorre um dos seus, é que oferece ajuda e que faz sacrifícios para salvar a vida daquele moço que estava como morto. E Jesus então mostra que essa é de fato a resposta bíblica. Isso é de fato o verdadeiro amor. E Jesus então confronta aquele moço no verso 36, perguntando: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Agora não havia mais lugar para justificativa. Agora não havia mais como ele fazer escusas. Não tinha como ele sair pela tangente. Ele tinha que admitir que dos 3, entre o sacerdote, o levita e o mau samaritano, quem tinha sido bom era o que aos olhos dele era mau, o samaritano. Aquele tinha sido o próximo daquele homem em necessidade. Ele mesmo respondeu o que usou de misericórdia para com ele. E o que Jesus quer mostrar para ele e também para nós é que o conceito de próximo na lei de Deus não é definido pela proximidade em si, mas pela necessidade do outro. Quem é o meu próximo? Aquele que necessita de mim. Quem é o meu próximo? Aquele que precisa do meu auxílio. A questão não é quem é digno de amor, mas quem precisa de misericórdia. Não é quem é digno de compaixão, mas quem precisa de socorro. E esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que a graça de Deus não é para quem merece. O perdão de Deus não é para merecedores, mas é para aqueles que são carentes, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam.
da graça de Deus. E Deus deve ser glorificado na vida do seu povo ao refletir o caráter dele mesmo nas suas ações. Como João Calvino diz, onde quer que vejamos a imagem de Deus, somos chamados ao amor. Mesmo que seja um ímpio, o ímpio também foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa imagem está manchada, deturpada pelo pecado, mas ainda é uma pessoa que, por sua imagem e semelhança de Deus, deve ser alvo do nosso amor, do nosso cuidado. O próximo, como disse João Calvino, não é escolhido por afinidade, mas ele é revelado pela necessidade. É a necessidade do meu próximo que faz dele o meu próximo. E então, depois dele responder, certamente o homem que socorreu o necessitado, o judeu, é que foi o seu próximo. Jesus dá a cartada final. Jesus diz para ele, então vai e procede tu de igual modo. Cumpre a lei de Deus. O mandamento é claro. Misericórdia prática é o caminho da verdadeira fé. A verdadeira fé, o verdadeiro amor de Deus nos conduz à misericórdia. Mas só quem foi de fato transformado pelo poder de Deus, que é capaz, pela graça de Cristo, que é capaz de amar em semelhança, distante, mas é capaz de amar. No final das contas, nenhum de nós é capaz de amar com o amor verdadeiro, com o amor de Cristo, com o amor que Cristo nos amou. E aqui de novo esse jovem deveria voltar-se para Cristo e dizer, Senhor, eu não consigo. O que eu posso fazer? Como eu posso receber a redenção? Como eu posso ser alcançado pela graça do Senhor? Porque eu não sei, eu não consigo obedecer desse modo. Mas a história termina aí. E ainda que o Senhor Jesus tenha sido tão gracioso com ele, nós não vimos sinal de arrependimento aqui. Nós não vimos sinal de que ele mudou de vida, não vimos sinal de que ele foi transformado, porque o objetivo inicial dele era pôr Jesus à prova, era testar o Senhor Jesus. E talvez a gente pergunte, então por que Jesus conduziu essa história até esse ponto? Por que Jesus pregou o evangelho para ele, usando a história do samaritano? Essa história prega para nós hoje. Nós recebemos hoje do Senhor o mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é de modo muito prático, o evangelho nos conduz à prática. Thomas Brooks diz que Cristo nunca separa a doutrina de prática. Nunca. Nós é que fazemos isso. A Bíblia, as Escrituras nunca separam a doutrina da prática. Os que conhecem a verdade devem viver como filhos de Deus, devem viver de acordo com a verdade. E essa parábola nos mostra a realidade do coração humano. Nos mostra a realidade de cada um de nós. Nessa parábola nós podemos ser qualquer um dos personagens, menos o bom samaritano. Talvez nós nos encaixaríamos em qualquer um dos personagens. Nessa história, seríamos o legalista, tanto o sacerdote ou o levita, que por causa de um apego às regras cerimoniais, não cumpriu a lei de Deus. Poderíamos ser alguém que negligenciou o socorro, mas também poderíamos ser aquele homem caído à beira do caminho. Porque é isso que o pecado fez com a humanidade. O pecado nos derrubou à beira do caminho. O pecado nos derrubou. O pecado trouxe a queda para a humanidade. E nós fomos feridos pelo pecado e estávamos prostrados à beira do caminho, carentes da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus.
E o bom samaritano, ele aponta muito mais para Cristo do que para qualquer um de nós que tenha conseguido socorrer alguém. Porque o amor do samaritano, ele fala de tantos sacrifícios, de tantas renúncias, de tantas entregas, que naturalmente um homem não poderia fazer. A parábola nos mostra não apenas o caminho da misericórdia. O objetivo dessa parábola não é apenas nos dizer, olha, você tem que ser bom para com quem está precisando. Não é somente isso, mas ela vai ao coração do Evangelho. Ela mostra como, igualmente, aquele moço que socorreu, aquele samaritano que socorreu o homem à beira do caminho, que curou as suas feridas, que levou sobre o seu cavalo e que o colocou uma hospedaria e que pagou pelas suas despesas, aquele homem aponta para Cristo. Cristo se fez próximo, Cristo se curvou para nos socorrer, Cristo pagou o preço e nos restaurou quando nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, interpretando essa parábola, disse: a parábola do samaritano é a história do Evangelho. O ferido aponta para o pecador, o sacerdote e o levita para a lei e o ritual, e o samaritano aponta para Cristo. Não é sobre um homem bom que consegue obedecer à lei para herdar a salvação, mas é sobre o homem bom que obedeceu à lei para que legalistas, pecadores, homens maus, feridos pelo pecado, possam herdar a salvação. É sobre o justo Filho de Deus. É sobre aquele que pode amar verdadeiramente. É aquele que faz por amor sacrifícios em favor do necessitado. É aquele que dá a vida por pecadores. Aquele que na cruz deu a sua alma na morte para ele levou sobre si os nossos pecados. As nossas feridas foram transferidas para ele. As nossas feridas estavam sobre ele. O castigo, a surra que nós merecíamos, caiu sobre ele, para que nós pudéssemos receber a salvação. Assim, meus irmãos, nós somos chamados, através dessa parábola, a examinar o nosso coração. Em primeiro lugar, se nós estamos carentes do socorro do bom Jesus, carentes do socorro, ainda caídos à beira da estrada, maltratados pelo pecado, carecendo do socorro, carecendo da graça, carecendo da intervenção daquele que pode salvar a nossa alma da morte. Se é esse o seu caso, hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor te chama a arrepender dos seus pecados. E Ele te leva à presença do Pai, e te perdoa os pecados, e te justifica por meio de sua obra na cruz. Mas também, se há alguma tentativa de esquivar-se da obediência, como houve no levita e no sacerdote, se há alguma tentativa de apegar-se a alguma regra, alguma norma e esquivar-se do princípio de obediência amorosa, de obedecer a Cristo como seu Senhor e de amar aqueles que Cristo amam, também você precisa de arrependimento, mesmo sendo crente há 20, 30 anos. Porque se você não aprendeu ainda a amar o seu próximo, você ainda não entendeu o que é o amor de Cristo Jesus. Por isso que no final da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus, nós lemos o seguinte: porque se perdoarmos nós os nossos devedores, o Senhor também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Por quê? Na verdade, é um ensino muito necessário e profundo a respeito da compreensão que nós temos do perdão que recebemos do Senhor. Se nós não sabemos perdoar, nós não entendemos o valor do perdão que recebemos. Se nós não sabemos amar,
nós não sabemos ainda o valor do amor que nos alcançou. Nós não compreendemos a profundidade do amor de Cristo. Por isso, se há em você alguma tentativa de esquivar-se da obediência a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o seu irmão, arrependa-se do seu pecado. Se há também alguma tentativa de autojustificação, como foi a tentativa daquele intérprete da lei, quem é o meu próximo? O que eu devo fazer mesmo? Se há alguma tentativa de justificar-se, de esquivar-se da obediência, também você precisa de arrependimento. Você precisa de transformação em seu coração. Nós precisamos. Que Deus nos ajude para que o nosso coração seja capaz de submeter-se a Ele. E então abandonarmos essas tentativas tolas de auto-justificarmos e de fugir da obediência a Cristo Jesus. Terceira coisa, reconheça o Evangelho nessa parábola. Tome cuidado para não transformá-la numa bela lição de moral, onde você aprende que você deve ser bonzinho com os outros. Você deve ser bom com os outros, até com os desconhecidos. Não é sobre isso essa parábola, mas é sobre a graça transformadora de Cristo Jesus, que socorre pecadores e os transforma em filhos de Deus, que não carecem mais de se justificar, de escusas, de recursos e subterfúgios para fugir da obediência, mas que procuram e buscam dia a dia amar o Senhor e refletir o caráter dele em sua prática. Sim, nós somos o homem ferido da parábola. Nós somos o sacerdote hipócrita da parábola. Nós somos o levita legalista da parábola. Cristo é o verdadeiro bom samaritano dessa história. Cristo é o verdadeiro bom Senhor dessa história. E nós carecemos dele. Não transformemos essa parábola numa mera lição de moral, numa fábula com uma lição de moral no final. Ela é sobre o Evangelho, ela é sobre graça, misericórdia e perdão. Mas sendo alcançado por Cristo, imite a misericórdia de Cristo. Porque Ele nos chama, Ele nos salva e nos chama, sede meus imitadores. Sede imitadores de Deus. Que em nossas vidas não haja lugar para escusas, falsas justificativas, fugas, nem desculpas para não amar a Deus e ao próximo, mas que nós sejamos tomados pela compaixão do Senhor, conduzidos ao Evangelho e possamos saber que é pela graça do Evangelho que nós aprendemos a amar. Somente Cristo pode nos tornar capazes de obedecer ao Senhor. Lembra da história da senhorinha de 80 anos? As desculpas lá eu só não faço isso porque eu não tenho um sapato rosa. E talvez você possa dizer, eu só não faço isso porque ele não é o meu próximo, como disse esse jovem, esse moço. Eu só não faço porque não é da minha alçada. Isso foge da minha responsabilidade como cristão. Eu não faço isso porque eu não devo fazer. Eu não vou perdoar, porque se eu perdoar ele vai errar de novo. Eu que não vou dar chance para a pessoa aproveitar-se de mim. O Senhor ensina a gente a ser bom, mas não nos ensina a ser tolos. Não faça isso. Não use essas desculpas. São desculpas tolas. Cada pessoa que disse, eu só não faço isso porque eu não tenho um sapato rosa, estava dizendo, eu não tenho essa flexibilidade. Eu não tenho essas habilidades. Eu não consigo fazer. Essa é a chamada do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que você pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não sei obedecer à lei. Senhor, eu não sei amar o meu próximo. Senhor, eu não sei perdoar. Senhor, eu não sei ser bom. Tenha misericórdia de mim. Compadece-te de mim e perdoa as minhas transgressões. Perdoa os meus pecados.
e me enche com o amor do Senhor, para que eu aprenda o caráter de Cristo, para que eu aprenda o caráter do bom Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos de fato compreender o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino transforma pecadores caídos à beira do caminho, legalistas, moralistas e hipócritas, em filhos de Deus, quando o Evangelho transforma corações tomados pelo pecado, através da obra poderosa de Cristo Jesus. Essa luta contra o pecado em nosso coração vai seguir nos acompanhar até o último dia de nossas vidas, ou até que Cristo, rasgando os céus com toda a sua glória, anuncie o seu retorno. Até lá, nós vamos lutar com o pecado no nosso coração, com a hipocrisia, com a autojustificação, com todos esses males que nos cercam, que ainda permeiam nossa vida. Mas todos os dias nós podemos nos aproximar de Cristo e dizer: Senhor, eu não sei obedecer, ajuda-me. Senhor, dá-me tua graça, capacita-me para a obediência. E quando eu falhar, perdoa-me, perdoa o meu fracasso. Não nos justifiquemos, não inventemos desculpas, mas sejamos humildes, quebrantados na presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela sua palavra. O Evangelho da tua salvação é anunciado nessa noite para quebrar, Senhor, nosso orgulho, nossas pretensões humanas, nossa altivez. O Evangelho do Senhor